nós agora estamos falando do Evangelho da Bíblia. Até este ponto, muitas pessoas têm pensado que conhecem o Evangelho e que já o possuem, mas precisamos refletir sobre isso de maneira muito mais profunda, porque não existe nada mais importante do que o Evangelho. Por meio do Evangelho podemos ser salvos, e o Evangelho é o mais importante para a salvação, podemos dizer assim. Ou seja, nossa alma e nossa eternidade dependem deste Evangelho. Precisamos pensar nisso muito seriamente. Não se trata de um assunto comum ou superficial, especialmente porque a razão pela qual a Bíblia foi escrita e também todos os membros da igreja primitiva, incluindo o apóstolo Paulo, foi anunciar que Jesus é o Cristo. Eles não cessaram de ensinar e pregar este evangelho ao longo do livro de Atos. Em Atos, como já vimos, foi essencial conhecer o evangelho de que Jesus é o Cristo. E para entender que Jesus é o Cristo, precisamos compreender o que significa o Cristo. Mas para entender isso, precisamos saber qual é o problema tão crítico do ser humano que o próprio homem não consegue resolver e que o Cristo veio para solucionar. Então, quão grande é o problema do ser humano para que ele tivesse que vir? Eu creio que isso precisa ser revelado às nossas vidas. Para compreender o problema do ser humano, precisamos entender o homem original. Por isso, falamos sobre Adão, criado desde o princípio à imagem e semelhança de Deus. O que significa essa verdade de ter sido criado à imagem de Deus? E o que significa que havia uma aliança entre Deus e o homem? Isso já explicamos anteriormente. A aliança é algo extremamente importante, e o fato de essa aliança ter sido quebrada é algo gravíssimo. Agora, qual foi o processo pelo qual a aliança foi quebrada? Em Gênesis 3, vemos isso de forma muito clara. Em Gênesis 1, 26 a 27 e em Gênesis 2, 7, vemos que o homem era um ser espiritual e que Deus lhe concedeu o pacto como uma bênção. E em Gênesis 3, vemos como este pacto é quebrado. Primeiro, começam a aparecer certos problemas. Gênesis 3, 8 diz que, de repente, Adão e Eva evitam a presença do Senhor Deus e se escondem entre as árvores do jardim. Em Gênesis 3, 10, eles confessam: ouvi a tua voz no jardim, tive medo e me escondi. Em Gênesis 3, 12, Adão diz: a mulher que me deste por companheira me deu do fruto da árvore e eu comi. Ou seja, ele apresenta uma desculpa, transfere a responsabilidade para a mulher e também para Deus, que lhe deu a mulher. No versículo 13, a mulher diz: a serpente me enganou e eu comi. Assim, ela também transfere a responsabilidade para a serpente. Em conclusão, em Gênesis 3, 16 a 24, vemos como Deus declara juízo sobre a humanidade. Mas por que tudo isso acontece? Vemos isso logo no início de Gênesis 3. Como vocês bem sabem, em Gênesis 3, 1, aparece a serpente. Enganados por essa serpente, Adão e Eva violam o pacto ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em outras palavras, eles pecam. Eles são enganados por Satanás e caem em pecado. Os versículos que vimos mostram que houve uma ruptura no relacionamento entre Deus e o homem. O homem começa a temer a presença de Deus, começa a ter medo de Deus, e assim ocorre a separação entre Deus e o homem. De certa forma, o homem é afastado da presença de Deus. Assim, vemos que em Gênesis 3, 1 até 3, 6, ocorre o pecado, e como resultado disso, o homem se separa de Deus. Existe uma divisão entre Deus e o homem. Em Gênesis 3, 16 a 24, vemos muitos problemas surgindo na vida humana. Se observarmos com atenção, vemos dor, conflitos familiares, doenças, problemas na natureza, problemas no ambiente, o problema da morte e problemas que se estendem às gerações. Todos estes problemas, porém, têm sua raiz em Gênesis 3, 1, 3, 6 e 23 a 24. Por causa de Satanás, o homem pecou e, como consequência, se separou de Deus. Este é o início de todo o problema, porque o pacto foi violado. Por outro lado, Satanás enganou o homem de forma invisível para que ele pecasse, e estando separado de Deus, todos os problemas vieram como resultado disso.
Este é o início de todo o problema da humanidade. Por isso, já em Gênesis 3:15, desde o início de todo o problema, Deus nos apresenta a solução. Gênesis 3:15 diz: "E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Ou seja, a descendência da mulher viria, e essa descendência resolveria o problema fundamental. Desde o princípio, Deus já nos deu a resposta. O homem tem muitos problemas, mas a fonte de todos eles é explicada em Gênesis 3. O homem, enganado por Satanás, pecou e, como consequência, se separou de Deus. Assim, no próximo momento, falaremos sobre como este problema fundamental gera inúmeros outros problemas no estado do ser humano.